Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Espírita Obreiros do Bem. Primeiramente, eu gostaria de convidar a todos ao agradecimento profundo ao nosso Pai Criador, aos nossos mentores, a toda a equipe espiritual que sempre carinhosamente e amorosamente preside todos os nossos trabalhos. Que o nosso abraço fraterno possa se estender, além daqueles que amamos, a toda a equipe espiritual, a nossa gratidão. A Deus nosso Pai, o reconhecimento da importância das dificuldades que nos sobrevieram perante um cenário doloroso atual. O nosso tema de hoje vem a calhar com o que nós estamos vivenciando, que é a preocupação com a morte. Lembremos com Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo. A perda de um ente querido, a perda de alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna e do fim de todas as coisas é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo veio afastar. Com a maravilha do esclarecimento, da possibilidade da comunicação entre os espíritos, nós vamos constatando que a morte não existe. E através daqueles todos que já ultrapassaram os portais da morte, nós conseguimos sentir através de suas palavras, através de suas vozes, dos médiuns, que eles estão vivos. E todo este modo de ver as coisas, quando nós estendemos as nossas ideias através da imortalidade da alma, nós vamos percebendo que os nossos valores eles se alteram, eles se ampliam. E a nossa lista de prioridades começa a mudar. A certeza da imortalidade da alma nos dá uma dignidade sem igual. Nós caminhamos, diz Kardec, em meio às lutas, em meio aos sofrimentos, aos desafios. Nós caminhamos de cabeça erguida porque nós sabemos que toda luta, que toda prova, ela é nuvem passageira no nosso céu de evolução espiritual. E não sem dor, não sem suor, não sem lágrimas, mas há uma esperança. Quando nós acalentamos a verdade da imortalidade da alma, há uma esperança que nos permite caminhar, sabedores de que a nossa imortalidade é a maior herança nos dada pelo Pai, é o seu maior presente. No livro Jovens do Além, psicografado por Chico Xavier, de Espíritos Diversos, há o caso de um rapaz de 17 anos, Vadi Abrão Filho, chamado de Vadizinho. Vadi era um rapaz que era muito afeito a palestrar, a ajudar, a auxiliar outros jovens e pessoas em sofrimento. Ele vivia em caridade. Certa feita, às 13h30, sai da sua casa rumo ao colégio onde estudava, morre às 15h no caminho do colégio, vítima de um infarto do miocárdio. Os pais ficaram arrasados. O pai procurava durante o dia visitar o cemitério e ali se demorava, junto com a esposa. Mas, frequentemente, todas as noites, ele saía dizendo que iria supervisionar os trabalhos da indústria no Sumaré e voltava para o cemitério. Ali, ele realizava uma operação muito dolorosa. Ele retirava a pedra tumular e ele se deitava numa gaveta vazia contígua à do filho.
Ele supunha que seu filho sentia medo de dormir sozinho ali no escuro naquela lápide fria. Por 2 vezes ele foi surpreendido pelo zelador porque, fumando, a fumaça se elevava e o zelador vinha averiguar o que estava acontecendo. Mas ele não deixava de ir. 6 meses depois, o sofrimento o fez visitar Chico Xavier, o convite da filha. Ele foi com a esposa e no final daquela fila enorme, já no fim dos trabalhos, quando eles chegaram próximos ao Chico, a esposa disse: Chico, nós perdemos o nosso filho. Chico disse: não, vocês não perderam o seu filho. Seu filho é um apóstolo de Jesus. Seu filho vive. E ele tem notícias. Voltem amanhã cedo. Voltaram no dia seguinte, quando a reunião abriu, os trabalhos abriram. Vadi deixou uma carta extensa aos pais. Fragmentos da carta de Vadi. Não julguem que vim para cá antes da hora, que poderiam ter evitado o que sucedeu. Meus dias no corpo terrestre estavam contados e foram extensos. Agradeçamos a Deus. E ele menciona as visitas do pai ao túmulo. Agradeço, papai, as suas preces e as suas visitas ao cemitério. Afinal, nós temos ali um recinto de silêncio e meditação. Mas não se demore tanto, meu pai, naquelas pedras respeitosas, mas frias. Às vezes é preciso, pai, que amigos espirituais me procurem para buscá-lo. Eu ouço as suas palavras e perguntas, pedidos e reclamações, mas eu providencio logo aquele abraço e aquele beijo para fazê-lo voltar para casa. Você não pode imaginar, papai, quanto dói em seu filho, aquelas horas terríveis em que ficamos lutando mentalmente um com o outro. O Senhor a sofrer e a atormentar-se e eu a tentar consolá-lo sem conseguir. Lembre-se, papai, o seu filho amou a imortalidade e a fé no Cristo, enquanto aí esteve. Levantei-me da morte com a ânsia de trabalhar com Cristo e pelo Cristo, no exemplo que o Senhor e a mamãe sempre me deram. Ajude-me agora a destruir o coreto da morte e não apenas a balançá-lo. Não fique parado nas pedras não, papai. Esqueçamos a morte para fixar-nos na vida. É preciso embarcar no rio da vida. Acontecer, papai, é participar. Viver é conviver. Tenha paciência e creia. Quanto mais conformação, mais ligação. Não há dúvida de que esse pai muito se emocionou com a carta e que esta veio modificar os seus pensamentos e as suas atitudes. Ele não mais voltou ao túmulo após a carta. E ele confessa que muitas vezes em que estava ali, deitado no jazigo ao lado do filho, ele, com aquele sono visitando, ele sentia um ímpeto, um calorzinho e um ímpeto de ir para casa, com um sentimento bom. E ele liga esta experiência com o momento que o Vadi disse que os amigos espirituais iriam avisá-lo que o pai estava ao túmulo e iria dar aquele abraço no pai e fazê-lo voltar para casa. Consolador, não é? Consolador o caso. E cada um de nós, nessa experiência difícil que estamos vivendo, outros já viveram, quantos de nós já não perdemos nesta reencarnação entes queridos, filhos, pais, avós, não importa. Nós ainda não temos a evolução espiritual de dizer adeus com alegria. Então, mas este momento em que nós somos convidados a parar tudo o que estamos fazendo e refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar, um momento em que cada um de nós tomou conhecimento de alguém que o vírus ceifou,
ou de alguém que esteja lutando pela vida no hospital. Então é hora de nós pensarmos que existe uma providência divina por trás de todas as coisas. Nós devemos confiar. Todos os espíritos que vieram escrever pelas mãos de Chico Xavier, por exemplo, há tantas obras que nós podemos nos apoiar. Existe uma unanimidade todos dizem, era o momento chegado. Não lamente, não chore, ajude, viva. Eu não estou morto, eu estou vivo. É claro que todos nós devemos elaborar o nosso luto, nós devemos chorar, nós precisamos, mas acolhamos o convite do Vadi quando ele diz: não se demore nas pedras frias, não nos demoremos na revolta, no sofrimento, na dor. Não lamentemos muito o socorro que não veio na hora exata, a imperícia médica, o contato com aquele outro que estava doente. Tenhamos fé, acreditemos que a providência divina que preside a todo, controla todas as coisas. E não nos demoremos na lápide fria, na inconformação da nossa mente. O que esse momento nos ensina, sobretudo? Foquemos nas coisas boas. E o que são as coisas boas? Que é no aconchego da família que nós encontramos alento para vencer cada dia de isolamento, de incerteza. Que a companhia virtual dos amigos, seus conselhos, suas conversas, nos enternece a alma e nos tira da vibração de peso, de medo, de ansiedade, de incerteza, de tédio. Nós vamos aprendendo cada dia que passa, que escoa na quarentena, que nós precisamos nos amar sem nos cansar. Como dizia a Madre Teresa, que nós sejamos como a vela. Como é que a vela queima? Com o gotejar da parafina. E o que seriam essas gotinhas de parafina na nossa vida? Seriam as atitudes pequenas, mas que representam, que acabam impactando a vida do outro que sofre. Seriam as nossas boas palavras de gentileza, o nosso modo de ouvir, o nosso modo de falar. Quando uma discussão acalorada começa no seio familiar, é quando nós acalmamos os ânimos. É a gotinha da parafina que vai queimando. O nosso pensamento rogando ao Criador a cura para o mundo, apaziguando o coração daqueles que choram em desespero. Aquela gentileza de dizer: eu vou ao mercado, gostaria que eu te trouxesse alguma coisa para que você não tenha que sair. São as gotinhas da parafina. Não busquemos Jesus fora de nós. Porque se nós atuarmos como Ele nos ensinou, como os grandes espíritos que por aqui passaram, nos exemplificaram, nós vamos conseguir reconhecer a obra de Jesus em nós mesmos. E existe uma oração, já que nós falamos dele hoje, do Chico Xavier, do nosso amado Chico, que tanto... O Chico foi o médium, foi a pessoa que mais ouviu lamentações, pessoas em sofrimento extremo de morte. Chico foi um verdadeiro confessionário vivo, não é? Toda a sua vida ele foi a materialização do amor na Terra. E como alguém que esteve em profundo contato com a dor humana, existe uma oração muito predileta que tocava o seu coração e que ele a pronunciava para o mundo. E dotado de uma mediunidade extraordinária, ele consolou milhões de pessoas e psicografou essa lindíssima oração, que é do espírito José Silvério Horta. Ela está no livro Apóstolo do Brasil.
e eu gostaria de pronunciá-la para nós. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz de carinho, o pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre um mundo de desterro distante de tua luz. Que a nossa real igreja seja o ideal da caridade, onde se faça a tua vontade e teu amor, assim seja. Muito obrigada a todos. Tenham um excelente dia.